Bom, gente, bom dia, nossos alunos dos segundos anos. E eu estou aqui com essa videoaula para vocês, que foi a atividade que foi desenvolvida nesta semana, em que eu fiz uma revisão prévia dos conceitos de calor, temperatura, pressão e volume e a equação de estado de um gás ideal. Bom, revisando rapidamente o conceito de temperatura, ele é justamente a agitação molecular da matéria. Então, quando as moléculas sempre estão em movimento, em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e quanto maior for essa agitação, maior será a temperatura. Então, a temperatura ela mede o grau de agitação dessas moléculas. Mais agitadas, mais temperatura; mais calmas, menos temperatura. Matéria em repouso? Nunca. Matéria é sempre em constante movimento. Só que isso é no mundo em que o olho humano não captura, certo? O mundo das partículas. Então, na estrutura da matéria, as moléculas vibram o tempo todo. E a sua vibração está intimamente associada à temperatura. Então, o grau de agitação da matéria indica a temperatura. Quando você usa um termômetro e uma substância, em qualquer estado físico, ela está com a temperatura alta, quer dizer que as moléculas estão em grande agitação, com grande energia de movimento, energia cinética. Caso a temperatura seja menor, essa energia cinética é menor. Calor é uma energia em trânsito. Um corpo não contém calor. O calor é uma energia que só se manifesta quando os dois corpos têm temperatura diferente, ou seja, tem níveis de vibração, de agitação molecular diferente. Se a estrutura da matéria de cada corpo vibra com energias de movimento diferentes, o corpo mais vibrante transfere calor para o corpo menos vibrante, o corpo mais agitado a nível molecular transfere calor e o corpo menos agitado recebe. Quando é que isso vai cessar? Quando os dois corpos estiverem, em média, com energias de vibração, energias cinéticas de movimento semelhantes, ou seja, em média, suas energias cinéticas forem equivalentes, podemos dizer que os corpos estão na mesma temperatura. Então, não há razões para que troquem calor. Ninguém cede calor mais para ninguém. Equilíbrio térmico, todos os corpos na mesma temperatura. Então, é importante deixar claro: o corpo não contém calor, calor é energia em trânsito. Pressão. A pressão entra justamente, como a matéria nunca está em repouso, as moléculas em qualquer estado físico que a substância esteja, elas estão em constante movimento e essas moléculas vão colidir umas com as outras. Então, colidindo gera uma força. Se essa força é concentrada numa superfície ou área cada vez menor, essa pressão sobe. Se essa força é distribuída, nós costumamos dizer o quê? Se a força se distribui numa área maior, a pressão cai. O conceito de pressão é força em uma superfície, né? Por unidade de área. Então, trazendo para uma questão psicológica do cotidiano, podemos dizer que um funcionário numa empresa, se vários superiores dele atribuem a ele uma série de tarefas diferentes, sobrecarrega ele. A pressão sobre ele sobe. Por quê? São muitas forças, muitas ações, muitas pessoas pedindo muitas coisas ao mesmo tempo a ele. E ele não consegue dar conta, a pressão é alta. Ou seja, se a força aumenta sobre uma área, sobre uma única pessoa, o que acontece? A pressão sobe. Mas se essa força fosse distribuída, quem são essas forças? As tarefas fossem distribuídas entre outros funcionários da empresa, ou seja, podemos dizer fisicamente o que? A força se distribuindo por uma área maior, por um número maior de pessoas, essa pressão cai. Então, quando a força é concentrada, a pressão sobe numa área. Quando a força é distribuída numa área cada vez maior, a pressão tende a cair. Então, o conceito de pressão é essa relação, né? Então, como a temperatura indica, todo corpo tem temperatura, quer dizer que as moléculas estão em constante movimento. Então, eles estão exercendo pressões tanto umas nas outras, dentro do próprio corpo, como na interação com outros corpos, né? Então, essa força dessas moléculas interagindo, distribuída numa área, caracteriza a pressão. Volume é apenas o espaço que o gás ocupa, ok? O gás ou o corpo no estado sólido ou líquido, né? Podemos dizer assim, né? Volume é o espaço ocupado pelo corpo, pela substância, né? E
Falando especificamente de gases, não é? Eu tenho aí um recipiente em que eu tenho um conjunto de moléculas, eu desenhei 4, e com setas. Essas setas indicam a velocidade, como eu falei, as moléculas estão em constante movimento. E no estado gasoso, essa liberdade de locomoção é enorme. No líquido é menor e no estado sólido ela é muito pequena, essa liberdade para as moléculas se locomoverem. Por isso que as dilatações são tão pequenas nos sólidos, são mais visíveis nos líquidos e gases, devido à liberdade, porque no estado sólido as forças de ligação molecular são enormes e isso prendem as moléculas, e quando elas recebem o calor oriundo de quê? Por corpos em sua circunvizinhança possuírem temperaturas superiores à do corpo em questão, ele recebe esse calor, promove o quê? O aumento da energia cinética das moléculas dele, ou seja, o aumento da temperatura. Eu representei aqui do lado justamente essa situação. Imagine uma chama de calor, que eu não desenhei aqui, transferindo o calor para esse corpo e ele aumentando suas velocidades. Pode ser uma boca de fogão queimando um gás de cozinha, transferiu o calor, aumentou suas velocidades, ou seja, aumentou sua temperatura. Lembre-se que a energia cinética de movimento das partículas, das moléculas, está intimamente ligada à temperatura. Assim sendo, vai crescer também, podemos dizer, a pressão. Por quê? Porque o aumento dessas velocidades, o aumento dessa temperatura, podemos dizer assim, vai fazer com que uma quantidade maior, probabilisticamente uma quantidade maior de moléculas possam colidir no mesmo ponto, no mesmo espaço do recipiente fechado que a gente tem aqui. Consequentemente, é como se o que nós estamos com uma força maior sendo aplicada nessa área, isso vai elevar a pressão drasticamente. Por isso que tem aqui, ó, quando a temperatura sobe, a pressão sobe. Lembre-se que o recipiente não está mudando de tamanho. De que maneira poderíamos evitar esse aumento de pressão? Porque com o aumento da velocidade das moléculas, devido ao aumento de temperatura, vai consequentemente aumentar o número de colisões, aumentar a força, podemos dizer, a transferência de energia para as paredes do recipiente e consequentemente vai elevar a pressão. Como é que eu posso impedir que essa pressão suba? Algumas coisas podem ser feitas aqui agora. Aumentar o espaço do recipiente, porque eu estou aumentando a área, como se a força estivesse sendo distribuída. Se eu distribuo a força, a probabilidade dessas partículas baterem todas no mesmo lugar, como batiam antes, fica menor, porque tem mais espaço. Aquele ditado que diz água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, deve-se a você imaginar que a água vai bater sempre no mesmo lugar da pedra. Então, aumentando o espaço, a possibilidade desse conjunto de partículas baterem todos no mesmo lugar, ou seja, concentrarem a força no espaço, é menor. Então a força vai ser distribuída para um espaço maior com o aumento do volume e, consequentemente, a probabilidade dessas colisões acontecerem no mesmo lugar diminui, a pressão cai. Aqui, ó, volume inversamente proporcional, né? Ou seja, aqui eu botei o volume diminuindo, a pressão subindo, mas o contrário também é válido. Se o volume subir, a pressão cai, que é o que eu estou colocando aqui. Outro fator para observar é se eu tivesse uma válvula e deixasse partículas saírem. Dessa forma eu também controlaria a pressão, porque diminuindo o número de partículas, a pressão cairia. Porque o que é que vai acontecer? Diminuindo o número de partículas, você vai diminuir o que é a força que estaria nessa área. Ou seja, é como se fosse uma distribuição de força realmente, né? Porque cada ponto da parede probabilisticamente terá um número menor de colisões, né? Vai receber essa força vai estar de menor intensidade em cada ponto da superfície, consequentemente a pressão vai cair. Essa relação força-área, força-superfície é que vai definir a pressão. Então, consequentemente, se diminuir as partículas, vai diminuir a probabilidade de colisões. Isso vai causar justamente a queda de pressão. Ok? Aqui eu botei pressão subindo com o número de partículas, caso entrassem mais partículas, mas saindo, diminuindo o número de partículas, diminui a pressão. Então, fazendo uma relação matemática, você vai ver que pressão
aumenta com a temperatura. Quer dizer, se dobrar a pressão, dobra a temperatura, desde que você controle o volume. Aqui, se você dobrar o volume, a pressão cai para metade, inversamente proporcional. Então, respeitando essas relações matemáticas, você vai ver que as relações de pressão, temperatura, volume e número de partículas vão se organizar assim, e uma constante de proporcionalidade R será traçada aqui. Mais tarde eu diria a você que é a constante universal dos gases, ok? Essa relação ela vai dar origem à equação de estado de um gás ideal, conhecida a pressão, o volume conhecida a pressão, o volume e a temperatura. Eu vou poder conhecido essas variáveis, né, eu posso definir o estado do gás, ok? Então é isso daí que eu tinha para dizer para vocês, gente. Um forte abraço e eu continuo na próxima aula, ok?